Será que você tem sido um crente poser? Já parou pra pensar se isso não tem sido uma verdade pra você? Fica aqui nesse vídeo que nós vamos falar um pouquinho sobre não seja um poser. A palavra de Deus em Mateus 7, a partir do versículo 18 até o versículo 23, vai dizer o seguinte: a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: não os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Esse texto é um texto extremamente assustador para mim, porque o que ele está falando aqui, isso aqui é o Senhor Jesus falando, ele está dizendo que é possível que você seja usado nos dons, seja usado com a autoridade de Deus para expulsar demônios, para fazer coisas, mas que no final das contas você está separado de Deus. Isso é algo muito sério para a gente, porque assim, Jesus ele vai dizer que você reconhece uma árvore boa e uma árvore ruim pelo fruto dela. Mas esses frutos não são frutos bons? Pessoas sendo libertas de demônios, profecias e tudo mais. Mas a verdade, o texto aqui está preocupado com o fruto pessoal da pessoa. Não o fruto externo, aquilo que as pessoas veem, aquilo que os nossos olhos veem. Mas Jesus estava preocupado com as boas obras da pessoa, porque ele vai terminar o texto falando assim: não os conheci, afastem de mim vocês que praticam o mal. E esse praticar o mal aqui, a gente pode entender por uma vida de pecado. Não somente uma vida onde tem pecados, e a gente sabe que nós que somos cristãos, nós erramos e muito, o tempo inteiro, mas esse praticam o mal é como se a pessoa decidisse ou se entregasse para uma vida pecaminosa, apesar de frequentar a igreja, apesar até de ser usado por Deus em alguns aspectos, apesar de fazer parte da liderança. Isso é algo preocupante, assim, num nível absurdo. E agora, sendo sincero, será que nós não temos sido somente cristãos na aparência? Porque do poser, né? Para quem não entendeu, o poser é um termo que a gente usa para alguém que faz pose de algo que não é. É uma certa hipocrisia, né? E será que a gente não tem sido um crente poser? No sentido de todo final de semana estar na igreja, todo final de semana tá aqui até hora. Às vezes você trabalha em alguma coisa na igreja, você trabalha no voluntariado da igreja, você é um líder na casa do Senhor, só que vive a semana inteira afastado de Deus praticando mal, como diz o texto aqui. Isso é algo preocupante, porque no final das contas Jesus vai falar: olha, você não vai entrar no meu reino por conta daquilo que você faz em nome de mim ou em nome do reino de Deus. Mas é quem entende a graça e vive o arrependimento de pecado. Logo, o que deixa entender que esse texto aqui está falando de pessoas que estão no caminho largo, que você já conhece o texto. Jesus vai dizer que tem dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. E o caminho largo é daquela pessoa que decidiu se entregar para o pecado, se decidiu se entregar para o mal, para fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Será que isso tem sido a nossa realidade? Seja sincero. É possível vir à igreja, viver conforme uma aparência de cristão, mas ainda assim não ser alguém que possivelmente está salvo? E eu sei que parece uma palavra dura, mas é uma questão muito importante, porque pode ser que você viveu 10, 15 anos na igreja, 20 anos, a vida inteira na igreja. Se você é um adolescente, você converteu recentemente, ou um jovem que está na igreja há um tempo, você tem que parar e pensar um pouco sobre isso, colocar o seu cristianismo em xeque um pouco. Por isso que quando a gente vai ter a ceia, nós lemos sempre o texto que o apóstolo Paulo vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não sou eu que vou avaliar a sua salvação, não é ninguém que está na igreja que vai avaliar se você é salvo ou não. Mas, biblicamente falando, nós temos alguns caminhos que vão nos mostrar isso. E o principal deles é o fruto de arrependimento de pecado.
uma vida onde eu estou constantemente lutando contra o meu pecado. A ideia aqui é de alguém que deliberadamente vê uma pedra no meio do caminho e tropeça de propósito. É diferente de um crente que escorrega ou não vê aquilo e acaba, por uma falta de maturidade ou até por uma falta de crescimento espiritual mesmo, cai naquela questão. Então essa é uma dificuldade que você pode estar tendo. Talvez o seu pensamento, você lá no fundo está pensando assim, não, eu vou continuar indo à igreja, e tá certo, tá? Continue, pelo amor de Deus. E você está pensando assim, nossa, eu vou na igreja, mas eu vou na esperança de um dia eu mudar. Como assim eu vou na esperança de um dia eu mudar? De um dia a minha vida ser transformada? Por que você não pode decidir hoje ter a sua vida transformada? Será que o Espírito Santo não já te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, como a palavra de Deus vai dizer? Se sim, depende de você. Não é uma questão no qual alguém vai impor a mão sobre mim num culto e aí vai descer alguma purpurina do céu que vai mudar o meu jeito de pensar e agora eu serei uma nova pessoa. A palavra de Deus pregada, o Espírito Santo convencendo você dessas coisas, a responsabilidade é toda sua. E não da espiritualidade de alguém que orou a semana inteira para impor a mão sobre você, que vai mudar a sua vida nesse sentido. Então decida hoje mudar de vida, decida hoje se entregar ao Senhor, decida hoje não ser um crente poser. Então não espere porque você não sabe o dia que a sua ficha vai ser chamada. Eu posso estar gravando esse vídeo aqui hoje e ainda hoje voltando para casa, agora são 7h14 da noite. Pode ser que hoje eu voltando para casa aconteça alguma coisa e Deus chame a minha ficha. Será que eu estou preparado para esse momento? Porque quando eu fechar os meus olhos, que eu abrir de novo, a Bíblia vai dizer que eu já vou me encontrar com o Senhor. Nós encontraremos com Ele no céu. Aqueles que forem salvos, aliás, né? Quem for salvo vai encontrar com Ele assim em seguida. Nós veremos o Senhor, estaremos com Ele. E será que eu vou ouvir servo bom e fiel ou servo mau e negligente? Isso é algo para se pensar. Espero que essa palavra tenha entrado no seu coração. Espero que o Espírito Santo tenha te convencido. E que se você entendeu que você tem vivido um cristianismo de poser ou de alguém que só tem cara de crente, que Deus possa mudar a sua vida e que você possa decidir ser um cristão genuíno, um cristão verdadeiro. A gente se vê no próximo Blessed Talks.